Vou entrar tocando uma, pai. Larga o doce. Bora-se embora. Toca Belém do Pará. Eu vim de lá, desse lugar, do Tacacá, Belém do Pará. Eu vim de lá, desse lugar, do Tacacá, Belém do Pará. Eu vim de lá, desse lugar, do Tacacá, Belém do Pará. Eu vim de lá, Belém do Pará. Eu vim de lá, Belém do Pará. Eu vim de lá, Belém do Pará. Imagina um lugar onde cantos, pássaros voam e pegaram a cultura. Cidade das mangueiras, terra do ferro, terra do carimbó, terra do cigarro. Quantas belezas tem para mostrar Belém do Pará. Essa é minha terra, galera. Essa é minha terra. Boa noite, velho. Boa noite. Estamos aí, galera, com o grande Diego Ramos, produtor musical, arranjador, diretor. Diego, é um prazer muito imenso para mim estar recebendo você aqui no Papo de Gruveiro. Ô, meu irmão, uma honra para mim também. Muito grande. Tá legal o som aí, cara? Tá chegando legal? Tá chegando legal, para mim tá. Na hora de tocar também tá rolando? Tá sim. Pô, então beleza. É uma honra receber aqui esse cara que é o fera da música brasileira, grande Diego Ramos. Eu tava falando agora aqui, sabe? Os amigos que estão aqui comigo, que nós estamos tão acostumados a tocar para uma multidão, uma galera, um monte de gente, né? E aí quando chega na hora de fazer uma live, o cara fica meio nervoso assim. Mas é natural, né? Eu acho que é o novo padrão agora, né? O novo formato aí. Mas é isso mesmo. Verdade. Tem muita gente se adaptando, mas eu também tenho ouvido muitas pessoas, até alguns cantores dizer assim, é meio chato você tá ali cantando para uma câmera, tal, tocando. É. Mas também tem muita gente se adaptando, né? Isso, principalmente quando, por exemplo, você está tocando num programa, né? Como agora
recentemente aconteceu de a gente fazer uma live para um programa. E aí, quando acabava, tu queria escutar o som da galera, né? Até que o cara do programa lá, ele resolveu soltar, sabe? O grito da galera pra gente lá. E, caramba, parece que dá um gás, assim, pra pessoa, sabe? E teve outras lives que a gente chegou a fazer, que no caso, lives da Joelma mesmo, né? Da artista que eu trabalho. E aí, sem o som do público, né? A primeira vez que a gente fez, ela fez assim, parou a primeira música, ela, estranho, né? Sei lá, parece que tá faltando alguma coisa. Parece que tu tá sozinho, assim. Ninguém tá te ouvindo. Mas, na verdade, tá todo mundo ligado, né? Todo mundo ligado. É isso aí, Diego. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre você. A intenção da nossa live aqui, o Papo de Grooveiro, é conhecer o grande Diego Ramos. Esse cara que é um artista espetacular, um músico dedicado. Também posso dizer, tenho certeza que um bom filho, um bom marido e um bom pai. Eu vejo lá você cuidando como se fosse sua filha, né? Um membro da família. da cachorrinha, da Polly, tu é doido. Tem até o sininho dela lá em Recife, né? Porque eu fico em Belém, ou fico em Recife, eu fico pra cá e pra lá, né? E aí tem até o sininho dela lá, ninguém mexe no sininho dela, né? Mas, cara, a minha história é o seguinte. Eu sou Hoje você tá no Pará, né? Eu tô no Pará, tô em Belém do Pará. A minha história é o seguinte, eu comecei como muitos músicos, né, que começaram pela igreja. Isso me valeu muito porque começar na igreja te exige muito a questão do ouvido, né? Você começar a acostumar o ouvido desde cedo e tal, tirar música, copiar. Eu acho que em tudo na vida é assim, né? Quando a gente nasce, a gente começa a falar porque a gente vai ouvindo o som do pai e da mãe, vai ouvindo, eles vão te estimulando e tal. E até que chega uma hora que você começa a repetir aquilo. Então a gente primeiro copia para depois a gente criar a nossa identidade, né? Então a igreja ajuda muito isso com a gente. Tem até uma coisa muito legal que o Tiago do Espírito Santo fala, que eu concordo plenamente, assim, que ele fala que todos nós temos o ouvido absoluto. E eu acho que é verdade mesmo. Só que a gente não treina isso, né? Porque, como eu falei, quando a gente nasce, a gente não sabe falar ainda e tal, aí você vai adquirindo, treinando o teu ouvido, né? Daqui a pouco você tá falando fluentemente e tal. Se todo mundo treinasse isso, eu acho que a galera ia ser muito boa de ouvido. Voltando lá para minha história. O meu primeiro contato com a música foi na Igreja Assembleia de Deus, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui na igreja, eu vi uma banda tocando, sabe, da igreja. Eu fiquei doido assim, falei, caramba, bicho, aí eu quero aprender. Aí eu fiquei fascinado com a bateria, né? Aí eu, caramba, cara, muito legal. O cara bate aqui, bate ali e tal. Um monte de tambor, criança, né? Aí eu, caramba, quero isso. Aí cheguei pro baterista da igreja, Rony, né, que até hoje eu sou muito grato a ele pela paciência que ele teve. Porque depois que eu comecei a colocar na minha cabeça que eu queria tocar, eu enchi o saco dele. E aí, cara, eu comecei a ir para os ensaios da banda, né? Aí ele disse, olha, vem para os ensaios e tal, que eu vou ter todo o prazer de te ensinar e tal. E aí ele me passou os primeiros exercícios, né? E aí desde cedo, eu sempre fui muito focado, sabe? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu tenho tal dificuldade, eu vou e fico ali em cima focado, né? Até eu conseguir. E aí ia para a igreja, ficava malhando aqueles exercícios quando a banda não estava lá e tal. E com isso fui evoluindo na bateria, né? Comecei depois a ver umas videoaulas e tal, só que isso muito novo, né? Eu tinha 10 anos só quando eu comecei a tocar bateria. 10 anos. E aí tive alguns probleminhas, né? Tipo, minha mãe não queria que eu tocasse, né? Ela dizia que, não, esse negócio de músico, daqui a pouco tu vai sair da igreja, tu vai pra noite, vai beber, não sei o que mais lá, tu já imagina, né? Aquela preocupação de mãe. Mas ela viu que o amor pela música era grande e tal, e aí depois destravou isso aí, deu tudo certo. E aí, cara, eu fui buscando mais, toda vez que eu via um músico, sabe? Eu nunca tive
Eu nunca tive problema, nunca tive vergonha de chegar e pedir para alguém me passar alguma coisa. Como eu te falei, desde o começo da música até os dias de hoje, eu sempre, quando eu vou estudar, estudo de forma autodidata, né? Aí tá, comecei na batera, pá, daqui a pouco comecei a tocar coisas mais difíceis e tal. E aí fui descobrindo a minha paixão pelo contrabaixo, né? Que eu vi o baixista tocando e tal, e ficava, ao mesmo tempo que eu estava estudando batera, aí ficava olhando, né? Ficava de olho, caramba, gostava do som do baixo e tudo mais e tal. E eu tava até falando pra galera aqui, né? Eu falei, olha, eu vou falar um pouco do meu toque também, que eu tenho um toque com limpeza, sabe? Para quem não me conhece. Eu tenho um toque com limpeza. Eu lembro que eu levava a bateria para casa, eu desmontava a bateria todinha. Desmontava a bateria todinha, peça por peça, para limpar, sabe? Limpava peça por peça, não sei o que, a bateria. A minha tia tava até falando esses dias, tu vai falar nessa tua live lá, o que tu fazia com essa bateria, que tu desmontava ela toda? Falei, vou contar também. Aí desmontava e tal. E aí, cara, como eu te falei, vim evoluindo na batera, né? Vendo videoaulas e tal. Aí daqui a pouco comecei a levar o contrabaixo para casa. Aí tirar umas levadas, tirar outras levadas e tal, que eu via o baixista fazendo. Aí chegava lá na igreja, pedia uma dica ou outra. Aí comecei a tirar as levadas, né, de ouvido no contrabaixo. E daqui a pouco fui deixando a bateria de lado, sabe? E depois que comecei a tocar as primeiras notinhas no baixo, não quis mais realmente saber da bateria. E aí, cara, tive o contato com a minha prima musical, Gisele Furtado, Gigi Furtado. Ela é muito conhecida aqui no estado do Pará, né? Ela faz vários shows aqui na noite e tal. E eu lembro que quando ela saía para ir para o conservatório, que ela estudava, fazia musicalização e tal, aí eu pegava o violão dela, né? Ia lá e pegava sem ela saber. Aí ficava tocando. E já tocava bateria na igreja, via o baixista tocando. E como eu não sabia tocar contrabaixo ainda, antes de pegar o baixo e levar para casa, eu ficava nas primeiras notinhas lá, sabe? As primeiras cordas do violão e tal. E aí só fez dar mais vontade de aprender o instrumento, né? Então, ela também me passou os primeiros acordes, né? Começou a me passar o básico que ela sabia de violão, que ela usava o violão mais para cantar uma música e outra e tal. Isso foi muito bom para mim. Foi muito bom. Esses foram os primeiros contatos com a música, assim. E depois daí, cara, você começar a tocar mesmo na vera, daqui a pouco ir se relacionando com músico, com outro músico. E é aquela coisa que é muito importante, e é uma grande verdade. Para você crescer musicalmente, você tem que se desafiar, né? E se relacionar com outros músicos que têm mais entendimento do que você. Aí eu comecei a conhecer outros músicos, aí queria tocar que nem eles, tinha coisa que era muito difícil para mim. Tem um grande baixista aqui do Pará que eu admiro muito, sempre admirei, Adalberto Carneiro, o nome dele. Era até um cara muito legal para participar também, aí do Papo de Gruveiro, que é um cara que tem uma bagagem musical muito grande, muito conhecimento, e que na época ele fez um CD instrumental, e aí para mim que estava começando a tocar contrabaixo, era um desafio tirar alguma coisa dali, né? Eu ia lá, ficava tentando tirar, meu irmão, tá difícil, não sei o que. Chegava com outro músico, tu sabe como é que é isso aqui? Aí o cara ia me passando. Então essa era a forma de estudar. Os primeiros contatos com a música foi isso aí. Mas se tu deixar, eu vou embora chegou... falando, que eu falo muito, eu logo te falo. Mas você chegou a depois estudar, foi para algum conservatório, fez alguma... Fui. Tem uma escola, essa minha prima, ela se formou, né, no curso técnico e tal, e depois se graduou e tal pelo conservatório, e daqui a pouco ela começou a dar aula. E foi ela que me levou para pegar as primeiras aulas de musicalização, que era uma escola filiada ao Carlos Gomes. Aí eu fui, só que aí começou um problema que não é um problema, na verdade. Começou o meu primeiro contato com a noite, né? E aí, ao mesmo tempo que eu queria estudar, continuar estudando, e eu ia com todo gosto, me dedicava e tudo mais. Até hoje eu tenho o caderno das primeiras aulas de musicalização que eu peguei, sabe? Mostrando o valor de cada nota, né? Pentagrama, para você conhecer o início, né, da musicalização. E aí o tempo começou a ficar curto, né? Eu comecei a tocar na noite e tal.
e também tinha o lance da grana, né? Que o cara tinha que ganhar dinheiro. E aí eu fui deixando um pouco de lado, porque não estava conseguindo conciliar, né? Mas eu tive uma boa iniciação musical, né? Por exemplo, se me der uma partitura hoje em dia, eu não vou dizer que eu sou um músico que tem a fluência de sair lendo de uma vez. Claro que não. Mas se você me der, eu vou lá, vou tirar as notas que estão ali e tal. Eu fiquei até esse nível em relação a ler partitura e tal. Massa, massa. Diego, você acha que à noite, o músico de baile, o músico que toca na noite, você acha que a noite é a maior escola para os músicos? Sem Você dúvida. falou da igreja, né? A igreja a gente sabe que é um celeiro onde vieram os ótimos músicos da igreja, justamente por estar ali tirando as músicas na hora, afinando o ouvido. E à noite, o que ela contribui para o músico, para o cara ser um grande músico? Cara, aí tu chegou numa parte muito interessante, sabe? A noite para mim foi realmente o maior professor, sabe? Porque eu toquei numa banda de baile chamada Sabor Açaí. Lá nessa banda eu tinha que tocar uma cúmbia, eu tinha que tocar um zouk, eu tinha que tocar um merengue, eu tinha que tocar rock, eu tinha que tocar axé, eu tinha que tocar diversos ritmos, entendeu? Que eu era obrigado a me aprofundar nas levadas que o cara estava fazendo e tal, e ter um repertório grande, né? Então a noite ajuda muito o músico a isso, a ser eclético e tal. E quando você vai encarar outros trampos, por exemplo, vou te citar, vou dar uma avançada no nosso papo aqui só Fique à para vontade. explanar isso que você falou aí, abordar isso aí. Por exemplo, como eu toquei muito tempo na noite, toquei vários estilos, teve uma vez dessa que eu fui gravar o programa do Música Boa, né? E aí quem estava participando lá foi o Ferrugem. Aí teve que rolar um arranjo para música e tal, só que trazendo ele para a nossa cultura aqui, né? Então você tinha que botar um quê do estilo dele e um quê da música paraense, né? E aí eu fiz um arranjo de lundum na música, né? A batida do lundum é mais ou menos por aqui. Cadê? Fechou aí? Mais ou menos por aqui. Aqueles tambores, né? Aí que era uma música do Capital Inicial que ele tinha que cantar e tal. Então, de você ter essa vivência de tocar na noite diversos estilos, acaba ficando um pouco mais fácil para ti. E como eu também toquei bateria, sempre tive muita facilidade para pensar ritmicamente, né? Então foi prazeroso trazer ele para o nosso estilo e tal. E sem dúvida o que contou muito para mim, para essa minha formação no final de tudo, foi a noite, com certeza, tocar o baile e tal, tudo isso aí. Vamos lá. Eu sei que você é um cara muito dedicado aos estudos. A gente acompanha aí, sabe disso. Você sempre foi assim desde o seu início? Qual o seu estilo de estudo? Até hoje você estuda? Você tem uma rotina de estudo ainda até hoje? Olha, como eu te falei, quando eu comecei a tocar contrabaixo, eu logo de cara me envolvi na noite com grandes músicos, sabe? Eu peguei uma galera muito boa de cara que para mim foi bom e por outro lado foi um choque, assim, sabe? Eu lembro que quando eu fui tocar com o Vanderlei Andrade, aí eu peguei de cara uma equipe que era Cristiano no teclado, na bateria era o Juquinha, que é um cara conceituado aqui no nosso estado, na guitarra era o Ladson, né? O Ladson e o Rony, era essa equipe. E a banda era muito entrosada, assim, e aquilo que eu te falei, de músicos que vieram do baile, de muitos anos fazendo baile, então tinha um repertório muito grande, além do nível técnico de cada um e tal. E eu muito novo, né? Quando eu peguei essa banda, eu senti aquele choque assim de, opa, peraí, tem que estudar, mano. Tem que estudar porque a galera
A galera aqui, o negócio é mais embaixo, tá entendendo? E aí, cara, eu ia pro quarto, eu lembro muito bem disso aí. Eu ia pro quarto, a gente chegava num hotel, chegava numa cidade por aí, a galera ia sair, dar uma volta, tomar uma, sei lá, cada um com o seu jeito, né, as suas preferências e tal. E eu ficava no quarto, estudando da forma autodidata que eu te falei. Comprava livro, né? Comprava livro, aí ia tirar um exercício, ia tirar uma frase, sabe? Aí eu dividia, peraí, quero estudar harmonia. Aí eu comecei a estudar cadência plagal, as cadências e tal. Estudar a harmonia da minha forma, né? Da forma que eu entendia. Pegava os livros e tirava ali e tal. Aí separava tanto tempo de harmonia, tanto tempo de técnica, né? Slap, não sei o que e tal. E, principalmente, o tempo maior que eu dediquei nessa época aí foi o tempo maior para repertório, que era isso que eu sentia muita dificuldade. Quando eu ia passar o som com o Vanderlei Andrade, aí os caras começavam a tocar um monte de coisa que eu não sabia. Aí eu, caramba, velho, e agora? Tocava a música do Fruta Quente, que é uma banda daqui do Pará, muito conhecida. E aí eu, opa, essa música eu não sei. Aí já anotava, ia pro quarto do hotel, ia tirar a música. E quando era na outra passagem de som, eu já sabia. Então, para mim, foi muito bom pegar essa galera de cara e ter esse choque, assim, de dizer, opa, peraí. Se tu acha que tá tocando bem, tu não tá tocando, ainda tem muita coisa a aprender, né? Quando a gente acha que a gente já sabe, pá, e aí tu começa a se relacionar com outros músicos que têm uma cabeça mais aberta, você é obrigado a se puxar para chegar naquele nível ali. Então, respondendo a pergunta, é isso. Vamos lá. Essa aqui é uma pergunta clássica que eu faço para todo mundo. Quem foram suas influências? Quem são suas influências, tanto aqui do Brasil como fora do Brasil? Quem foram as pessoas que você estudou muito, falou, não, eu sei que você, Nico Assunção, você é fanzaço, né? Vamos lá. Brasileiro, no âmbito nacional, né? Porque, assim, tem muitos músicos aqui no meu estado, que são grandes baixistas, sabe? Que, de repente, até o Brasil não chegou a conhecer, mas que são caras, assim, que tem uma coisa que é até... Eu acho que o músico deveria se preocupar, sabe? Que, além de tocar muito, tem uma identidade. Você ouvir, assim, dizer, opa, esse aqui é o fulano de tal. Porque a gente sabe que tem muitos bons músicos, né? Que tem técnica pra caramba, que conhece, que improvisa maravilhosamente bem e tal. Mas nem todos a gente escuta assim, diz, esse aqui é o fulano, só por uma frase ou uma levada e tal. Nico Assunção, se alguém tocar isso aqui... O cara já sabe que é o Nico Assunção, né? Verdade. De cara o cara já vai identificar. E como eu te falei, tem baixistas aqui que me influenciaram muito, como o Totó, né? Que é um cara que eu não cheguei a conhecer pessoalmente, mas através dos CDs, dos discos que ele gravou, né? De carimbó, principalmente a nossa maior referência do carimbó no estado do Pará, que é o Pinduca. Ele gravou muito com o Pinduca, aí também tem o Neca, tem vários outros baixistas aqui, né? Aí falando eixo São Paulo, Rio e tal, aí tem o nosso querido Nico Assunção, que para mim é um dos maiores baixistas do Brasil e do mundo, né? E foi um dos baixistas um dos primeiros a fazer método de harmonia e improvisação para contrabaixo, né? Verdade. E até hoje guitarristas estudam esse método dentro e fora do Brasil. É difícil citar um baixista brasileiro sem citar ele, né, cara? E Verdade. a forma que eu gosto de tocar algumas coisas, como de arpejo, essas coisas, olha aí, ó. Esse livro é maravilhoso, cara. Esse livro aí, para quem com certeza quem é baixista já deve ter dado pelo menos uma olhada nesse manual aí do baixista, né, cara? Nico Assunção, tem o Arthur Maia. Quando eu comecei a tocar, eu escutava muito Arthur Maia, tirei sonora. Eu lembro que, não sei se
Tu chegou a conhecer o Gilson Batata, que era o baixista do Calcinha Preta. Não. Que, infelizmente faleceu, hoje não tá entre a gente e tal. Mas ele me passou aquele tema sonora, né? Arthur Maia. Lembra desse? Era bonitão. Outro legal. Lembra desse? Era massa, cara. E o Arthur Maia, assim, quando eu ouvi também, eu disse, meu irmão, o que é isso, bicho? Sabe, me influenciou bastante na questão de levada. Agora, tem vários outros baixistas, né? Tem a galera de hoje em dia também, né? Que eu me considero da nova geração também. Não me chama de velho, pelo amor de Deus. Aí tem, né, cara? Thiago do Espírito Santo, que é um cara que é impressionante. Tem o Pipoquinha, que eu tive o prazer de conhecer ele. Fui na casa dele, toquei com ele. Pô, trocamos o maior som e tal. Mostrei o meu CD pra ele. Foi muito massa esse dia, cara. Eu lembro que foi eu e o César, que é o baixista que fez um nome muito legal no cenário nacional, ele tocou no Tropicália há muitos anos. Também um baixista, pô, cara, muito legal ele tocando. E ele me convidou pra ir na casa do Pipoquinha. Aí chegou lá, mano, a forma dele estudar é muito massa. Ele coloca música no YouTube. Eu falei, mano, como é que tu estuda? Ele, bota a música no YouTube e toco em cima. E é isso. E ele é simples, né? É simples, sabe? Agora tudo é música, tudo vira música pra ele. Aí eu lembro que ele colocou o CD do Tropicália pra tocar e começou a tocar em cima a parte melódica todinha. Que eu achei isso muito interessante, né? A parte cantada, ele fazendo toda no baixo. Então, pô, essa é a forma dele estudar, né? Muito massa. Agora, um baixista internacional, cara, que com certeza é um cara que, pra mim, assim, eu já ouvi muito e tal. E eu gosto muito dele tocando. É o que assinou esse baixo aqui. John Patitu. John Patitucci. Esse cara aí é fenomenal, né, cara? Tudo que ele já fez na música e tudo que ele ainda faz hoje em dia. Você vê que, eu acho assim, com o músico, principalmente o músico da linha instrumental, o tempo vai passando. Eu lembro que eu conversando com o Edilson, que é um baixista aqui do Pará, ele me falou isso uma vez. Ele falou, olha, tu tá com todo o gás para chegar e estudar improvisação, estudar técnica e tal, só que vai chegar uma hora que a tua cabeça vai mudar, entendeu? Tua cabeça vai mudar, tuas escolhas vão ser diferentes e tal. E eu vejo que isso aconteceu com o John Patitucci, né? Passou o tempo, a cabeça dele acho que mudou mais, mas aquela excelência no contrabaixo, aquela linguagem continua a mesma coisa. Sensacional, cara. E aí, essa maneira de arpejar, essa maneira... eu acho que eu devo muito a ele e ao Nico Assunção, né? Com certeza me influenciaram muito, assim, sabe? Sempre gostei do Jaco, mas nunca fui nunca fui de tirar tanta coisa do Jaco, sabe? Apesar de gostar, de ouvir de vez em quando. Vamos lá. Vamos lá. Agora temos que falar de Diego, temos que falar, né? Como foi o processo até chegar ao Calypso? Até chegar na banda Calypso. Como eu te falei, eu já tocava com as bandas do Pará, né? Já tinha passado pelo Vanderlei Andrade, que foi uma escola muito grande. E aí comecei a tocar na banda Cheiro Verde, que também foi uma outra escola, né? Lá na banda Cheiro Verde que eu tive meu primeiro contato com direção musical, ter uma responsabilidade a mais, né, com a equipe. E isso para mim foi muito bom, me acrescentou muito. E aí, cara, toca pra cá, toca pra lá. Eu lembro que o Renato Sinibu, que é um pianista aqui de Belém, ligou pra mim uma vez. Eu tinha saído da Cheiro Verde, né? Na época eu namorava com a cantora. E aí a gente conversou e tal, e eu resolvi sair da banda. Resolvi sair da banda de boa. Falei, ó, eu vou sair da banda e tal. Acho que conversamos lá e nos acertamos, mas eu decidi sair da banda. Beleza. Passou uns 2 dias, aí o Renato Sinibu me ligou.
Fala, Diego. Ele nem sabia, né, que eu tinha saído da banda e tal. Falou, fala, Diego. Pô, cara, eu vou gravar o DVD de uma banda chamada Amor Perfeito. E eu pensei em te chamar para gravar o DVD e tal. Você topa? Eu falei, topo, cara, na hora. Ele falou, pô, cara, mas é o seguinte, talvez tenha que ficar na banda. Aí eu falei, não, tranquilo. Aí eu expliquei para ele que tava sem banda e tal. E aí esse cara foi pode-se dizer assim, que um anjo, sabe, na minha vida, porque hoje em dia essa questão de amizade, né? Ou a pessoa te leva muito além do que tu imaginou, ou ela sabe, te deixa no lugar que você não evolui, né? Verdade. É aquela história, me diz com quem tu andas e eu te direi onde chegarás. Certo? Verdade. E aí, cara, eu lembro que eu fui no estúdio do Dedê, eu ainda não conhecia o Dedê, né? Aqui no estado do Pará todo mundo conhece o Maestro Dedê, que é um grande produtor. Aí ele marcou, olha, vai lá no estúdio do Dedê que eu vou te passar o repertório da Amor Perfeito para você pegar e tal e começar a estudar pra gente marcar os ensaios do DVD. Beleza. Aí eu fui no estúdio do Dedê já pronto pra guerra, né? Fui no carro e tal, não sei o que, levei o baixo lá dentro, minhas coisas. Aí quando chegou lá, foi a melhor coisa que eu fiz, porque quando chegou lá, precisou gravar as guias do DVD que estavam faltando. E aí o Dedê falou, Diego, pô, tu trouxe o baixo, não sei o que e tal. Eu falei, pá, tá aí no carro, cara. Aí ele falou, pô, então pega lá pra gente gravar aqui. Aí peguei o baixo, tal, afinei, não sei o que. Quando eu comecei a gravar, o Dedê aqui na frente do computador e tal. Aí daqui a pouco ele parou, ficou olhando para a tela do computador assim, deu uma coçada aqui, deu uma coçada na cabeça, que já é de lei para quem conhece ele, dá uma coçada aqui atrás, assim, sabe? Aí ele perguntou, ele falou, Astro, ele chama de Astro para os músicos, né, que são amigos dele e tal, ou pessoas que sempre estão ali no âmbito de amizade dele e tal. Aí ele falou, Astro, tu tá sabendo que o Nelson vai sair da Calypso? Nelson era o baixista que estava na Calypso na época, né? E a Calypso tocando pra caramba e naquele fervor ainda, né? Aí eu falei, não tô sabendo que ele vai sair. Aí ele falou, rapaz, e se pintasse pra ti ir pra Calypso, tu ia? Tu iria? Eu falei, rapaz, na hora, velho. Na hora eu iria. Aí, rapaz, ele parou assim, pegou o celular, e ligou pro Chiminha. Fala, Chiminha, beleza? Pá, olha, achei o baixista. Aí eu lá ouvindo, né? Falei, pô, que massa e tal. Ele falou, olha, menino aqui e tal, toca bem, não sei o quê, é novo, tem disponibilidade para viajar e tal. E aí tá bom, pô, aí beleza. Depois saí de lá, aí o Renato Sinibu, né? Só que eu tinha um compromisso com o Renato, primeiramente da banda dele, né? Que ele tinha me convidado. Aí ele falou assim, não, cara, eu quero melhor para você e eu vou ficar muito feliz de ver você na banda Calypso. Então eu acho que você tem que, se der certo, você tem mesmo que gravar o DVD do Amor Perfeito e depois ir pra banda Calypso e tal. Aí depois disso a gente ensaiou, né? Teve um ensaio e tal que o Chimbinha foi. Aí o Chimbinha foi no ensaio, como o Chimbinha era o produtor e o diretor musical da banda Calypso, né? Tudo era ele que decidia, né? E aí ele foi lá, olhou o ensaio e tal, gostou e pronto, cara. Já ficou certo que eu iria pra banda Calypso. Gravei o DVD do Amor Perfeito aqui no Pará. E quando acabou a gravação, eu já entrei no ônibus com a banda Calypso e saí fora dos shows. Deixa eu ver como é que eu vou lhe perguntar. E como foi a aceitação da banda com você? Teve algum 100%? Foi 1000%? Não, foi Como massa. foi sua entrada no Calypso? Você já foi logo chegando aqui no lugar? Cara, modéstia à parte, né? Porque a gente falar da gente, né? Mas eu fui muito preparado, cara. Posso te dizer, eu escutei bem as músicas, até porque eu já tocava as músicas em outras bandas, né, da noite. Banda Calypso, a banda Calypso, quando estourava uma música, ela não estourava só uma música, ela estourava um CD todo, né? Foi uma das poucas bandas no Brasil a ganhar o quíntuplo CD de diamante, né? Então foi um estrondoso sucesso assim e tal. Quando estourava a música toda.
né? As músicas todas do CD. Então, antes de ir para lá, eu saí pegando tudo que era CD, meu irmão, e ficava... Eu me internei no quarto, assim, para tirar as músicas, sabe? Para chegar lá de cima e tal. E aí entra aquela questão do foco, né? Eu lembro que os primeiros shows que eu fiz, eu ainda estava inseguro em algumas coisas. Aí a mesma coisa que acontecia no Vanderlei Andrade. A galera de boa, saindo para comprar alguma coisa e tal. E eu no quarto, preocupado com música tal que eu tinha que tirar. E fone de ouvido toda hora. Só ia comer, voltava pro quarto e malhando de novo para chegar lá na hora do show e fazer o meu melhor, né? E aí foi isso, cara. E outra coisa que foi legal, quando eu entrei na banda Calypso, o Juquinha já estava lá, que era o batera que eu tinha tocado com ele no Vanderlei Andrade, que eu te falei que foi a primeira equipe da pesada que eu fui tocar assim, que eu disse, epa, peraí, tem que dar uma estudada, que o negócio é mais embaixo aqui. Foi legal. E aí, cara, foi muito bacana. Daí foi a mente foi crescendo cada vez mais e tendo cada vez mais oportunidades que eu nunca imaginei que eu teria, né? Quantos anos de banda de Calypso? Olha, foram quase 10 anos. Foram 9 anos e um quebrado lá. E aí eu continuei com a Joelma, né? Ainda continuo tocando com a Joelma. Somando o que eu tenho de banda Calypso e Joelma, são 13 anos. 13 anos. O que a banda Calypso trouxe, assim, para o seu crescimento? Cara, Quando você chegou lá, provavelmente era uma outra estrutura, né? Eu creio que não era a mesma estrutura da galera que você já vinha tocando. Não. Não, isso eu não acredito. Isso. Quando eu entrei lá na banda Calypso, eu de cara senti essa diferença, né? Como tu tá falando de estrutura, falando de uma coisa mais trivial, saindo da música. Os lugares que andava, né? Hotéis que ficavam, tá? Um padrão bem alto e tal. Então, de cara você ficava assim, né? Assustado em alguns lugares que andava e extremamente grato a Deus pelas oportunidades e tal. E me acrescentou muito, cara, principalmente por começar a andar em estados e conhecer muitos músicos. Aí continuava com aquele meu jeito de cada estado que ia, conhecia um músico, aprendi uma coisa nova. E isso foi me agregando muito, sabe, musicalmente. E hoje em dia eu tenho muitos amigos espalhados aí no Brasil todo. São muito massa. Isso aí Com a banda Calypso eu tive a oportunidade de viajar 16 países, que foi muito massa, foi muito gratificante. Coisa que eu nunca imaginei, né? Não imaginava que fosse viver isso aí. E eu lembro que eu até não trouxe a alça, eu tô com uma alça de uma galera que me apoia aqui e tal, que é a Loja do Rosário. Mas eu esqueci de trazer a alça que eu ganhei de um baixista peruano, sabe? Fui tocar na cidade de Pucallpa, uma coisa assim, sabe? Eu me enrolo pra falar. E aí ele tava lá com uma banda de cúmbia, sabe? Aí eu tocando e tal, aí olhando lá. Aí acabou que ele gostou de uma alça que eu tinha, que era uma alça cheia de X, sabe? Toda azul e cheia de X branco. Aí ele falou, muito bonita a alça e tal. Aí eu falei, olha, eu achei a tua muito bonita também, porque ela é bem larga, sabe? A dele bem larga. Tinha o estilo rock and roll, cheia daqueles grampos e tal. E aí ganhei, fiz uma amizade com ele massa. Até hoje a gente se fala, cara, sabe? Um grande baixista de lá. Fruto também dessa vivência aí com a banda Calypso e várias outras coisas que aconteceram, né, cara? Meu primeiro bom instrumento eu comprei nos Estados Unidos através das viagens com a banda Calypso. Eu lembro que eu era doido para ter um Warwick Corvette, sabe? Caramba, bicho, tem que comprar um Warwick Corvette e tal. E aí, quando eu fiquei sabendo que nós iríamos para os Estados Unidos tocar, aí eu peguei, economizei uma grana e tal. Cheguei lá, comprei um loop station e comprei esse baixo. Foi massa. Cara, vivi muita coisa legal lá. Foi muito bom. Você teria uma história, um momento ou um acontecimento com a banda que ficou marcado e que você jamais vai esquecer? Tenho. Vários. Vários. Tem como contar um pra gente? Vou falar um ou dois aqui rápido. Vários, né, cara? Porque
quase 10 anos só de banda calypso. Vivi muita coisa. Uma coisa que foi muito prazerosa, muito legal, dentre outras, aqui no meu estado a galera sempre foi muito fã do Reginaldo Rossi, né? E aí eu gravei em estúdio com o Reginaldo Rossi e gravei em DVD com o Reginaldo Rossi através da banda Calypso, né? Então conhecer ele lá no estúdio, ter contato com ele, sabe, foi muito legal, foi muito gratificante e não só com ele, né, com outros artistas também e tal, que eu tive o prazer, tive a honra de gravar, né, como Bruno Marrone em DVD, Fagner em DVD, o Anselmo Ralph, que é um cantor internacional, que gravamos DVD também, o Amado Batista, que gravamos em estúdio e gravei em DVD também. E até uma coisa legal para citar, tipo, uma coisa que foi muito legal também de se lembrar, e eu tenho isso gravado em vídeo, fotos e vídeos, foi ter gravado com o Amado Batista no estúdio da Gravodisc, né? Que infelizmente há um tempo atrás pegou fogo, né? E acabou queimando todo aquele material que já gravou tantos artistas aí que são consagrados no Brasil e fora do Brasil. Então, sabe, tem muito mais coisas e tal que marcaram. Mas eu vou citar só essas duas aí. Você me contou uma vez uma história bem legal, que foi um atraso dos músicos, quando vocês foram fazer um show lá na Rocinha, e aí teve que ir um músico para um instrumento, outro músico foi para outro instrumento. Foi. Muita história, né, Diego? O guitarrista... Porque assim, na época, a banda Calypso eram 2 guitarristas, né? Um guitarrista dono, um dos donos, que era o Chimbinha, que era dono, produtor musical. Outro guitarrista era o Serginho, grande Serginho. E aí, nesse dia que a galera não conseguiu chegar a tempo, o Serginho foi para o teclado. E aí, o tecladista foi para a bateria. Meu irmão, foi um para acertar, sabe? Mas rolou o show aconteceu e tal. Nessa época aí, na verdade, quem tava na banda não era nem eu, era o Nelson. Era o Nelson baixista. E aí, só que foi próximo da minha entrada na banda, né? E aí, quando eu entrei, essa história tava muito recente e tal. E aí me contaram como foi, né? Mas imagina, o cara que tá levando o show lá, esperar, aí de repente dizer, olha, não vai dar para ter o show. Né? Complicado. Eu vou acabar repetindo aqui o que você falou aí agora, mas eu coloquei aqui e eu vou ler para você. Você é um cara bem eclético e carrega um currículo vasto, tendo gravado com grandes nomes como Anselmo Ralph, né? Reginaldo Rossi, Amado Batista, Bruno Marrone, Fagner Latino. Eu ia te perguntar para você nos contar como foi essa experiência, né? Gravar com esses nomes. Cara, tem uma experiência que eu lembro até hoje que foi engraçada, sabe? Eu lembro que na época eu solteiro, né? Aí tinha ido dar uma volta no shopping com uma amiguinha, né? Aí eu tava lá no shopping e tal, e daqui a pouco recebi a ligação, né? Na época era o Chimbinha e tal. Aí falou, olha, tem uma gravação para fazer aqui e tal, lá no estúdio da Somax, um estúdio muito conhecido em Recife. Aí, pô, bacana. Eu pensei que era pra banda Calypso, né? Aí ele falou, não, é pra gravar uma música pro Latino. E aí, quando eu cheguei lá, a produção era do Tovinho, né? E era pra gravar pra ele, pro Latino. Aí fiquei feliz pra caramba e tal. Deixei a amiguinha lá, né? Um pouquinho e tal. E fui gravar. Mas foi massa pra caramba. E tem uma galera que eu tive o prazer de gravar com eles em DVD, que foi muito marcante para mim, além de todos esses outros artistas que você citou aí, né, como o Reginaldo e tal, como o Amado Batista, o Bruno Marrone, Fagner, essa galera toda, o Anselmo Ralph e tal. No dia que eu tive a oportunidade de tocar no mesmo palco que o Voz da Verdade. Por quê? Porque quando eu comecei a tocar na igreja, eu tocava muitas músicas do Voz da Verdade, tirava aquelas músicas e tal. E sempre fui muito fã da banda.
Então, nesse dia, tá tocando com eles no mesmo palco, cara. Eu lembro que quando começou o DVD, que começou essa música, eu enchi o olho de água, assim. Respirei fundo. Cara, sabe? Fiquei nervosão, assim. Caramba, bicho, eu tô aqui tocando com Voz da Verdade, cara, no mesmo palco. E aí... E Deus foi tão bom que uma das componentes lá do Voz da Verdade depois chegou a falecer, né? E aí ainda tive esse prazer de tocar com ela e tal. E isso foi muito marcante para mim, cara. Isso foi muito legal. Vamos entrar agora, Diego, no seu CD. Vou tomar uma água aqui rapidinho, mas vai falando aí. Tá, fique à vontade. Pode falar, pode falar. Você tem um lindo trabalho instrumental, seu CD, Parabucano. Como foi o processo de criação? Cara, eu acho que todo músico, eu acho, não, eu tenho certeza, eu acho que posso te dizer que eu tenho certeza do que eu vou falar. O momento que o músico que ele se desafia, onde ele vai descobrir os limites dele, é quando você tem que criar alguma coisa. E principalmente quando você tem que criar uma música. Não é criar um arranjo para uma música, é criar literalmente uma música. Criar a música em si, com letra, melodia, arranjo e o estilo da música. Então eu nesse CD foi um grande desafio e foi uma grande descoberta para mim, sabe? Porque antes do meu CD, são 14 músicas no CD. Eu nunca tinha feito uma composição, sabe? Eu nunca tinha... Foi o meu primeiro contato também. Claro, já tinha feito algumas coisas e tal, nessa área de produção, mas não tinha parado para me aprofundar, assim. Então, como eu sempre gostei de ritmos, sempre pensei ritmicamente, por ser baterista lá, ter começado com a bateria e tal, eu pensava assim, no dia que eu fizer um CD instrumental, eu vou querer fazer esse CD cultural, sabe? Eu vou querer trazer ele pro lado de levadas e tal. E como eu sempre gostei da linguagem, de improvisação, da pessoa poder mexer com frases em cima de escalas, em cima de harmonias que são um pouco mais difíceis e tal, que esse é o desafio da música instrumental, né? Que é você combinar, né, escalas com aquela harmonia difícil e tal. Esse é o grande sabor de tocar música instrumental. E uma coisa que eu observei, toda vez que eu via alguém escutar um CD instrumental, eu via que as pessoas colocavam as primeiras músicas e passavam a faixa, sabe? Aí eu ficava olhando aquilo ali, aí eu falei, não, quando eu fizer um CD instrumental, parabucano, eu vou tentar, né? Eu vou tentar, porque sempre, a gente nunca sabe o resultado que vai dar, afinal, né? Eu vou tentar colocar as levadas lá dentro e os arranjos para que músicos e não músicos gostem, né? Para que uma pessoa que não é musicista coloque um CD e sabe, comece a bater o pé, comece a balançar a cabeça. Pô, esse negócio tá gostoso de ouvir e tal. E claro, e ter aquele momento do cara sentar a mão para cima e o músico olhar e dizer, caramba, cara, olha, isso aqui é legal, isso aqui é interessante. E aí veio a minha ligação com Pernambuco. Pernambuco é um estado muito rico, assim como o seu estado também, a Bahia. É muito rico em levadas, né? E também o meu estado também é muito rico em levadas. Aqui a gente tem o carimbó, aqui a gente tem o siriá, a gente tem muitas coisas legais aqui. Em Pernambuco tem vários também, tem o frevo, maracatu, ciranda, caboclinho, né? Tem muita coisa boa lá também e tal. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer um CD que eu vou misturar, vou fazer um intercâmbio cultural, né? Um intercâmbio cultural. Aí o que foi que eu fiz? Tem música que é carimbó, aí no carimbó eu botei uma levada de maracatu, botei uma levada de maracatu no baixo, sabe? Aí tem levada que eu coloquei a levada do pandeiro pro baixo. Aí eu disse, caramba, eu vou colocar percussivo também essa ideia. Aí eu fiquei, vou baixar um pouco. Tem essa levada, né? Aí, porra,
vou colocar levada em cima disso. Tá entendendo? Aí a ideia foi em cima disso. Eu vou deixar um CD mais percussivo. Agora vai ter a hora da improvisação, a hora de mexer com a harmonia e tudo mais e tal. Aí fui mesclando, cara. Tem carimbó que entra um pandeiro, tipo, a gente não usa pandeiro no carimbó aqui, né? Nosso carimbó não tem pandeiro. Olha a mistura, né? Tem até uma música do meu CD que eu até falo brincando, né, gente? Para os amigos que são batera, que ela é uma levada de carimbó com maracatu. Ela se chama Maracatu Caboclo. E ela acabou ficando bem difícil, porque ela ficou com aquela dificuldade da polirritmia, né? Que é fazer as primeiras células rítmicas do carimbó seria, né, fazendo de uma forma mais coloquial aqui. Ou um pouco mais rápido. E aí eu pensei, pô, eu vou misturar essa levada do carimbó com a acentuação do maracatu. Aí, caramba, aí ficou bumbo e caixa, fica tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá. Até aí tudo bem, já é difícil o cara segurar. O tum, pá, tum, pá, tum, pá, tum, tum, pá, tum. Até aí já é um pouco difícil. Quando entra o cimbal é que deixa muito mais difícil. Aí, falando de uma forma de música, aí quando entra o cimbal, caga tudo. Porque aí mexe diretamente com a polirritmia, né? Que aí, por exemplo, você tem um compasso de 4x4, né? Teu primeiro tempo do compasso vai ser mudo. Aí vai ficar 1, 2, 3, 4 e 1. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. 3, 4 e 1. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Beleza. Isso é o cimbal. Agora mistura aí. Cimbal, bumbo e caixa. Meu irmão. Aí a levada do baixo, para ficar mais difícil, aí eu pensei, pô, eu vou fazer uma levada de tap. Em vez de eu fazer em vez de eu fazer a levada do carimbó normal no baixo, ou a levada do maracatu, eu pensei, não, eu vou fazer a acentuação na mão de tapping e na outra mão eu vou fazer os bumbos, tá ligado? Aí ficou aqui, ó. Aqui, ó. Tá entendendo? Aí nessa mão, para deixar o negócio mais difícil, nessa mão, eu dou a ponta dos acordes, né? Aí bem aqui. Aí bem aqui seria. Aí, si bemol. Aí seria. Aí, essa mão fica mudando a harmonia. Tem uma hora que o acorde é menor com a sétima maior. Tem uma hora que o acorde é menor com a sexta. Tipo aqui, ó. Menor. Sétima maior. Agora junta a bateria. Meu irmão. Aí eu sempre brinco com os bateras, olha. Dever de casa, pega essa daí. Tem um amigo meu que tá sentado bem aqui, ó. Que é batera, que esses dias eu peguei ele. Tá bem aqui sentado me olhando. Eu cheguei aqui e falei, mano, tem uma levada no meu CD. Ele falou, é mesmo, é? E ele é um cara estudioso, sabe? Ele falou, mostra aí a levada. Aí eu fiz, né? Ele começou a bater aqui, daqui a pouco ele olhou pra mim assim, tem que estudar isso, tem que estudar isso. Bora ouvir mais uma do CD? Bora! Deixa eu ver aqui uma. A galera tá pedindo aqui, você falando aí, a galera pede pra ele tocar uma, Bora tocar.
eu vou tocar uma que se chama Vem Ver o Peso. Só abrir uma aspas rapidinho aqui sobre técnica. Essa Vem Ver o Peso, ela tem arpejos, ela tem... Eu nem sei se vai sair agora, porque quando o cara para de tocar, tipo assim, dá uma esfriada, né? Mas vamos lá. Essa música, ela tem... eu pensei em mexer com a harmonia, mexer com slaps e mexer com taps, né? Então acompanha o que a gente acabou de falar agora. Vamos lá. Vamos lá.